Então o tema de hoje é observadores. Repita, observadores. E o autor do livro começa explicando o porquê desse nome. E ele fez uma escalada lá onde ele mora, lá nos Estados Unidos. Eu não sei exatamente a região, tá, gente? Sou péssima em geografia, tá? Mas ele subiu aquela montanha do Grand Canyon. Você já ouviu falar? Já? Se você não ouviu falar, coloca aí no Google para você saber o que é. É um ponto turístico, é um lugar muito lindo. Tipo, como é aquele nome daquele lugar aqui no Espírito Santo, divisa com Minas Gerais, que é Pico da Bandeira? Não tem o Pico da Bandeira? Multiplica por 100. É mais ou menos o que é o Grand Canyon. É lindo demais. E ele colocou esse tema de observadores, por quê? Porque ele fez uma escalada lá com o filho dele. Então é muito difícil subir lá dessa forma, por escalada. É muito difícil, o ar fica rarefeito, tem pessoas que passam mal, não conseguem subir, o nariz começa a sangrar, tem que descer. Enfim, é muito difícil. E ele conseguiu subir com o filho dele. E isso é um marco, né, lá. E, enfim, marcou a história da vida do filho dele, do autor, do Mark Batterson. E aí, quando ele chegou lá em cima, ele disse que Deus começou a falar com ele. Por quê? Porque, como todo ponto turístico, se você já foi em um, você sabe como que é, tem ali um lugar, um espaço para as pessoas que observam. Que eles chamavam de muretas de proteção. Então, ele lá ralou, subiu, o filho dele começou a passar mal no meio do caminho, foi uma coisa louca, camisa suada, um calor tremendo. E quando ele chegou lá em cima, que eles comemoraram, uau! Deus começou a falar, olha, a vida cristã é assim. Muitos querem subir o penhasco e galgar em Deus e viver experiências, mesmo com tribulações, mesmo com dificuldades. Mas olha bem, tem algumas pessoas ali na mureta de proteção, elas estão só observando. Enquanto você está suando a camisa, se esforçando, tem algumas pessoas que estão só ali observando, com a roupinha delas impecável, não tem um amassado, elas não estão suadas, elas estão com o smartphone, o quê? Filmando quem está ali se esforçando para subir e aquela dificuldade toda. Elas não querem aquilo para elas. Elas querem só o quê? Observar. Elas não querem se envolver. Elas têm até uma foto lá também no Grand Canyon, mas elas não têm uma experiência para contar como ele tinha. Você já está começando a entender o que Deus vai falar com você? E o que a palavra de Deus fala sobre isso? No livro de 1 Samuel, capítulo 14, nós não vamos ler esse texto porque é muito grande, mas você conhece essa história. Os primeiros 23 versículos, nós vamos nos basear nele. Então, se você deseja, você pode chegar na sua casa, abrir, ler, e o Espírito Santo vai continuar falando com você. Mas, gente, vocês estão muito quietos. O que tem? O que está havendo? Vocês estão com medo de eu demorar e perder o jogo do Brasil? Ah, tô sentindo até falta de gente aqui, dos fominhas. Não sabe de nada, porque quando acabar aqui o jogo vai estar ali à disposição no data show ali fora. Gente, salte é salte. Olha para o seu amigo e fala, ó, salte é salte. É, meu irmão, que é isso? O jogo vai estar ali, fica tranquilo, deixa Deus falar com você, não fica tenso. E nem fica vendo o celular para você ver ali aquele negócio antes, não, tá? Que meu marido fica vendo sempre, aquele negócio do jogador entrando, aquele negócio, fica tranquilo. Aqui dentro vai ser muito melhor para você, eu te garanto. Tá bom? Aleluia. Fica tranquilo. Salte é salte. E olha só o que o versículo 2 fala, de 1 Samuel, capítulo 14. Saul estava debaixo de uma romanceira, na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600, diga 600 soldados. Então imagina a cena. Eles estavam ali numa guerra contra os filisteus. E Saul, o rei, o líder, estava com 600 soldados em pleno período ali de conflito com os filisteus, embaixo de uma árvore, tomando uma fresca e descascando romãzeiras.
O líder estava tendo esse tipo de atitude. Em vez de ir à luta contra o inimigo, o líder do exército de Israel, que era Saul, ele estava ali de boa, curtindo a fresca. E isso não nos surpreende, porque Saul tinha uma longa história de deixar que os outros lutassem as batalhas dele por ele. Você conhece a história de Saul, Davi, Saul? Então você sabe que ele era folgado. Você sabe disso? Saul, ele tinha esse hábito de deixar as pessoas guerrearem por ele. Saul, grava isso, ele era um observador. Enquanto Davi, calma, nós não vamos falar de Davi ainda. Só que o filho de Saul, Jonatas, ele era um cara mais ousado. Veja bem, Saul estava lá, embaixo daquela árvore, com 600 soldados. O filho dele teve uma ideia de Deus. Lembra da mensagem da semana passada? Que as ideias de Deus, elas mudam a história. Então, Jonatas teve uma ideia de Deus ali. E ele olhou para o escudeiro dele e falou assim: que tal a gente ir lá no terreno do inimigo? Aí o escudeiro dele virou para ele e falou assim: eu estou com você, fechamento total. Se você disser que vai, eu vou também. Tem amigos assim, tá? Tem amigos assim, fechamento com o que Deus mostrar para você. E aí o que acontece? Ele simplesmente foi lá no terreno do inimigo, porque ele não se conformou com aquela situação. Poxa, meu pai está aqui com 600 soldados, ele pode ir lá fazer acontecer, tomar uma atitude, e ele está aqui tendo essa postura, o que eu posso fazer? E aí Deus falou: você pode ir lá, você pode começar a vencer essa guerra, eu vou dar isso para você. E aí Jonatas, ele realmente tomou essa atitude, porque Jonatas não era um observador, ele era um escalador de penhascos. Você está entendendo? Saul estava lutando para não perder. Jonatas, eles estavam lutando para ganhar. Como que você está? Você está lutando para não perder na sua vida? Ou você está lutando para ganhar? Porque há uma diferença muito grande. Se o Brasil entrar hoje desse jeito para jogar com a Argentina, como que você acha que vai ser? Ele entrar para não... Tipo assim, vou me defender aqui, entendeu? Eles atacam e eu me defendo. Vai ser um jogo muito chato, sim ou não? Ei, vocês estão aqui? Vai ser chato? É porque hoje ninguém liga para a seleção, né, gente? Fala a verdade, né? Mas vamos dar um crédito, né? Brasil e Argentina hoje, uhul, animação, tá bom? Mas eu quero que você pense nisso. Você na sua vida, se fosse para medir a sua ousadia, quão ousado você tem sido? Você está lutando para só não perder? Ou você está lutando para ganhar, como Deus diz que você é, mais que vencedor? Comece a se perguntar, porque talvez a sua vida está chata, entediante e monótona, simplesmente por causa disso. Você não está galgando os lugares que Deus quer que você esteja. Ai, não tem como mesmo. Se deixarmos que o medo dite as nossas ações, viveremos de forma defensiva, reativa e precavida. Viver pela fé é jogar no ataque da vida. Presta atenção, não fica surpreso, jovem, quando as pessoas começarem a zoar você, criticar você, porque você está sendo ousado, ou porque você teve uma atitude corajosa. Não fica com medo disso. Aliás, se você não está sendo criticado por nada na sua vida, aí você pode começar a ficar preocupado. Porque significa que você não está fazendo diferença nenhuma. Você está sendo criticado? As pessoas estão falando mal de você? As pessoas estão falando que você é um fanático na igreja? Então, top demais, é isso! É isso, nós estamos aqui para sermos ameaças, para incomodar o sistema mesmo. É para isso que você está aqui, para se levantar nessa geração e incomodar o demônio que usa essas pessoas. Eles vão ter que bater em retirada, porque você está posicionado, amém? Então é isso aí. Se você não está sendo criticado, presta atenção. E eu quero que você ouça o Espírito Santo falando com você e que você pense mesmo na sua história, na sua trajetória. Como que está a sua vida? Lembra que você veio aqui para dar algo para o Senhor? Então já comece a dar.
Comece a conversar com ele. Fala, Deus, é isso, eu tenho que tomar atitudes, eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que atualizar ali. Presta atenção, os discípulos, eles brincavam, zoando com Pedro. Porque Pedro, quando ele andou sobre as águas, ele afundou. E zoavam Pedro por isso. Mas eu te pergunto, quem deles é que andou sobre as águas? Ninguém. O único que andou foi Pedro. Então não liga quando as pessoas começarem a zoar você. Sabe por quê? Porque geralmente quando as pessoas começam a zoar a gente assim, nesse caso de Pedro, elas estão dentro do barco, seguras. E você está avançando, você está arriscando, você está buscando coisas em Deus, você está querendo crescer, sabe? Almejando coisas maiores, um emprego melhor, uma família mais agradável, ser uma pessoa melhor. Você está tentando, você está se esforçando. E as pessoas, elas vão falar de você mesmo. Você acha que aquelas pessoas que subiram o penhasco, você acha que aquelas pessoas que estavam observando não falavam delas? Não falam, né? Porque isso acontece. E olha e fala assim, gente, para que isso? Os sedentários da vida, né? Deve olhar e falar, para que, gente, suar desse jeito para subir lá em cima? Não é muito melhor, você paga ali o ingresso, sobe aqui no penhasco, no Grand Canyon, você vai ter foto do mesmo jeito. Para que se esforçar desse jeito, seu preguiçoso? Sabe por quê? Porque Deus não gosta de gente parada. Deus não gosta. Deus não gosta. Eu não conheço ninguém que fez algo relevante na Bíblia que ficou parado. Deus sempre dava uma palavra de comando, vai. Faz, põe a mão, ajoelha, deita, se molha, mergulha. Sempre tem uma palavra de ação. Então Deus não está feliz, não está satisfeito com quem está parado. Se você está parado, Jesus já está falando com você aí, amém? Às vezes, queridos, nós olhamos para a vida das pessoas que não estão servindo numa igreja local. Você está servindo na sua igreja local? Você está feliz com a sua igreja local? Você ama a sua família? Amém. Às vezes, Satanás joga na nossa mente um sentimento assim, ó. Nossa, hoje tem culto, hoje eu estou servindo, hoje tem que chegar cedo. Nossa, amanhã vou servir em 2 celebrações. Nossa, estou cansada. E a gente começa a olhar para as pessoas que não estão servindo, os observadores, e a gente começa a achar que a vida deles está melhor que a nossa. Porque a gente começa a achar assim, poxa, eu estou tendo esse trabalho todo, cara. Pô, amanhã eu tenho que começar a me arrumar 2 horas da tarde, para pegar um ônibus 3 horas, para chegar na igreja 4 horas. E sabe, vou sair da igreja lá para 8 e pouco, 9 horas da noite. Poxa, quem não está fazendo nada está muito melhor que eu. A gente começa, Satanás joga isso na nossa mente, para dizer assim, olha, essas pessoas, elas estão mais descansadas, mais despreocupadas. Então, a vida delas, elas não têm esse peso da responsabilidade que você tem. Elas não têm esse comprometimento todo e a gente sente dó da gente mesmo. A gente começa a sentir pena da gente mesmo. E eu sei que você já passou por isso. Por que, Gal, que você está falando isso? Porque eu também já passei. De começar a se sentir assim, nossa, mas eu estou fazendo demais. Nossa, você já se sentiu assim? Eu sei. Então, preste atenção numa coisa. Na verdade, nós, se a gente refletir um pouquinho, nós é que teremos pena dessas pessoas que estão descomprometidas. Nós é que temos que ter pena delas que estão descomprometidas. Sabe por quê? Porque eles estão apenas observando, enquanto nós estamos mudando a história da igreja no Brasil. Você está fazendo algo que Jesus ama. Sabe? Aplauda, mas entenda. Você está fazendo algo que Jesus ama. Ainda que o seu corpo se canse, entregue esse cansaço para Ele, porque Ele renova as forças e Ele vai fazer você voar como águia. Você vai correr e não vai se cansar. Presta atenção numa coisa, tenha dó, tenha pena daqueles que estão observando quem está trabalhando. Porque eles estão descomprometidos com o Pai.
E o preço da aliança de estar comprometido com o Senhor, que é o seu caso, tem renúncias mesmo. Você vê na Bíblia alguém alcançando algo em Deus sem renunciar a alguma coisa? Não tem, meu lindo. Esse é o Evangelho. Se falar alguma coisa diferente para você, está errado. Se falaram para você que o Evangelho é uhul, ai, aleluia, é só alegria, você vai ganhar um carro, uau, você vai ver. Mentira. Jesus, ele é amor, ele te presenteia, mas Jesus, para seguir a Jesus, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Ai, Gal, nossa, você não tem uma palavra melhor, não. Mais interessante que isso não tem não, querido. Sabadou com essa palavra. Pega essa. Você está mudando a história, você está fazendo a história. Quando você está dando para o Senhor seu sábado à noite, entregando a Ele a sua juventude, você acha que a nossa mente é tipo assim, eu estou investindo em mim, na minha vida com o Senhor. Não, você está investindo nas gerações que virão depois de você. Pessoas, seus filhos, os filhos dos seus filhos serão abençoados, porque você decidiu entregar essa noite para Jesus. Então, tenha dó das pessoas que estão observando. De você não. De você sinta alegria, prazer em servir ao Senhor. Porque sabe o que eu entendo dessa história toda? Os descomprometidos se encontram como observadores. Só isso. É o que eles são. Observadores. Os irmãos de Davi criticaram ele por ele querer enfrentar Golias. Aonde mais você lê sobre a história dos irmãos de Davi na Bíblia? Aonde mais? Ou é só em 1 Samuel? Só ali. Sabe por quê? Porque eles não quiseram fazer história. Eles queriam apenas observar Davi lá e ser humilhado. Mas Deus estava com Davi. Então Davi foi lá e foi exaltado para a glória de Deus. Assim será com você na sua vida. Você acha que você está perdendo algo quando você dá a sua vida para o Senhor? Você acha que você está perdendo 10% do seu dinheiro quando você devolve um dízimo? Você acha que você está perdendo um dinheiro quando você entrega uma oferta? Querido, Deus está ali anotando tudo no livrinho da vida. E vai chegar um dia que a trombeta vai tocar, Ele vai te chamar pelo nome e Ele vai falar, olha, você é um servo bom e fiel, você está aprovado. Vem aqui que eu vou colocar a coroa da vida em você. Não vai ter alegria maior que essa, não. Não vai ter, não existe. Então, decida hoje se comprometer com o Senhor. Você que está afastado, você que está aqui apenas visitando. Eu vim aqui ver de qual é dessa igreja de Parede Preta. Deus quer que você se comprometa com Ele nessa noite. Não importa a situação que você está, o Senhor quer ativar você também, que já conhece Ele, mas está inerte, está reclamando da vida, está murmurando por tudo. Essa noite o Espírito Santo vai pegar você. Aleluia! Presta atenção no que Jonatas, lembra de Jonatas, a história? Ele foi lá lutar. Antes dele ir, ele declarou que está em 1 Samuel 14, versículo 6. Ele falou assim para o escudeiro dele. Pensa que difícil. Saul estava com 600. Ele pegou ele mais duas pessoas, para enfrentar o inimigo. Eram muitos soldados. Foi uma atitude muito ousada. Eu e você, se tivessem nessa situação, provavelmente a gente não ia tomar essa atitude se não fosse o Espírito Santo de Deus. E ele declarou o seguinte, talvez... Ele falou com o escudeiro dele. Talvez o Senhor haja em nosso favor. Ele tinha certeza, gente? Ele falou, talvez o Senhor haja em nosso favor. Essa deve ser a nossa filosofia para seguir a Jesus. A maioria das pessoas, de nós, a gente pensa o contrário. Talvez o Senhor não haja em meu favor. Talvez o Senhor não haja. Naquele emprego que eu estou, vai ser aquilo ali mesmo, vai ser esse salário miserável o resto da vida. Deus não está nem aí para mim não, entendeu? Não, Deus não vai agir em meu favor não. Ai, coitadinho de mim, eu sou uma pessoa muito pequena. Quando, na verdade, você deveria pensar,
Talvez Deus haja em meu favor. Deus vai lá naquele emprego, me promova, mesmo que eu não tenha as qualificações, mas o Senhor vai ver o meu esforço, e Ele vai me colocar lá, e eu vou pregar para aquelas pessoas, e eu vou dar o melhor de mim, para ser o melhor funcionário. Deus pode fazer isso na sua vida, se você não se conformar com uma vida... Uma vida mais ou menos. Tá bom assim, Gal. Ai, essa casa aqui que eu tenho, com as paredes tudo suja. Sabe? É isso aí mesmo que Deus tem para mim. Tá, mas você não quer algo melhor? Não. Ai, não quero juntar tesouros aqui na terra. Você não conhece o Evangelho. Porque Deus, Ele pode todas as coisas. Ele pode te dar além, a palavra diz, do que você pode pedir ou imaginar. Imagina aí alguma coisa que não tem como acontecer na sua vida, que você almeja. Imagina. Não tem como acontecer, imagina. Pode ser espiritual, material, pode ser qualquer coisa, imagina. Pensa agora, pensou? Ele pode fazer muito mais do que isso. Ele pode fazer além. Mas muitas vezes o nosso pensamento é esse. Não, Deus não vai agir em favor disso, não. Não, Deus não vai me levar para Paris, me colocar lá do lado da Torre Eiffel. Não vai fazer isso não, menina. Deus não está nem aí para isso não. Não, eu creio. Eu creio que Ele vai fazer mais ainda. Não vai ser só Paris, vai ser um tour pela Europa toda. Já pensou? Ele pode fazer. Ele é dono de todas as coisas. Ele é o seu pai. Ele pode fazer tudo. Prefira cometer erros a perder oportunidades. Saul estava perdendo a oportunidade de vencer os filisteus, porque ele se conformou com a situação, foi para debaixo de uma árvore tomar um vento, e ele era o rei, ele que guiava o povo. Isso não é atitude de um líder. Um líder que está parado não está debaixo da cobertura de Deus. Não está, porque o líder tem que ter postura de líder. Saul estava ali conformado com a situação, mesmo que tinha ali 600 homens para lutar junto com ele. Mas ele estava parado. E aí, o que aconteceu? Teve uma atitude ousada de Jonatas. E aí, olha o que a palavra diz nesse capítulo, no versículo 23. Assim, o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia. Deus deu a vitória para o povo de Israel por causa da atitude louca de Jonatas. O dia de hoje pode ser aquele dia na sua vida. Hoje você pode sair daqui com algo de Deus, um presente de Deus, uma experiência com Deus. Você pode sair daqui assim, gente. É assim que você reage? É assim que você vem dar algo para Ele nessa noite? Você pode sair daqui com uma experiência com Deus nessa noite. Se você quiser, Ele está aqui. Para você não ser um observador, diga assim: eu não quero ser um observador. Eu quero escalar penhascos. Isso aí. Para você não ser um observador, vá à luta. Tem um missionário que ele sentou numa mesa de um restaurante com os amigos dele e ele desafiou os amigos dele. E ele falou assim: antes disso, pensa num país aí, qualquer país. Vou contar até 3, você pensa num país. 1, 2, 3, pronto. Foi isso que ele fez com os amigos dele. E aí, quando todo mundo falou o país, eu sou o país tal, eu sou o país tal. Ele falou: então, Deus está entregando esse país nas suas mãos. Aí, o que acontece? Existem 2 tipos de pessoa nessa situação. Existem as pessoas que dizem assim: por quê? Por que Deus está fazendo isso comigo? Não tem como não. Jamais. Eu não tenho qualificação, eu não tenho entendimento, eu nem sei falar direito. Não tem como Deus me usar para que um país seja alcançado. Mas aí, existem aquele outro tipo de pessoa, que é aquele tipo de pessoa que fala assim: por que não? Se Deus está falando isso daí é porque tem como. Por que não? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Ele está falando isso, eu posso ir. Que tipo de pessoa você é? A que pergunta por quê? Ou a que pergunta por que não? Sabe por quê? Quem pergunta por quê está procurando uma desculpa.
E quem pergunta por que não, está procurando uma oportunidade. Que tipo de pessoa você é? Porque existem dois tipos de pessoas. Quem pergunta por que não quer perder as oportunidades que Deus lhe dá. Foi exatamente isso que Jonatas fez. Ele decidiu ir à luta contra os filisteus. Ele estava cansado de recuar. Ele simplesmente se levantou e ele falou: eu vou lá. O Senhor vai conceder vitória. Eu vou lá. E aí o Senhor deu essa ousadia para ele. Ele estava cansado de jogar na defesa. O pai dele estava jogando na defesa. Ele podia se apoiar nessa justificativa. Ele podia falar assim: não, se o meu pai, que é o meu pai, que é o rei, está ali curtindo de boa, eu que não sou besta. Eu vou ficar lá com meu pai, vou ali, entendeu? Pegar o meu iPad, vou ficar vendo o Twitter. Eu não vou mexer com guerra, não. Eu estou debaixo do meu papai. Os conformados. E aí ele teve uma atitude diferente de se levantar e atacar. Diga assim: atacar. Você precisa sair daqui com essa palavra na sua cabeça. Atacar. Você precisa atacar. E eu já vou te explicar por quê. Os mais loucos, os mais ousados, eles vivem mais, eles vivem melhor. Eles sorriem mais e eles se decepcionam menos. Deixem te chamar de louco. Faça aquilo que ninguém fez. Deixa as pessoas te chamar de louco. É o que você quer fazer? É um investimento? É uma viagem? É mudar de emprego sem ter garantia nenhuma? É se entregar mais para Jesus? É tomar uma posição com Jesus? Se tornar um líder de célula? Talvez você está enrolando, fugindo disso. Vivendo como um observador e o Senhor está falando com você: ei, eu quero mais de você nessa noite. E você tem a oportunidade de ouvir assim: você é louco, meu. Quem aqui já ouviu? Só quem já ouviu um "você é louco, meu" sabe que a perna treme. E dá vontade de falar para a pessoa assim: é verdade, eu acho que eu vou desistir desse negócio mesmo. Porque não vai dar certo. Mas quem tem a ousadia do Espírito Santo é chamado de louco mesmo. E essas pessoas que não te apoiam depois vão virar para você e vão falar: ô, me dá carona aí. E você vai fazer o quê? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Brincadeira. Pode nem falar dessa música, né? Aí, ó, pode cantar essa música no louvor. Hoje. Ok? Então se levante. Muitas vezes a nossa juventude no Brasil, ela está esperando que alguém faça algo. Ela está lá na internet, achando que a opinião dela é o Deus dela. Ah, porque ninguém bate comigo, não. Porque eu viro sarel aqui. Eu não levo desaforo, não. Faça alguma coisa relevante. Sai um pouquinho das redes e vai fazer alguma coisa de verdade. Faça alguma coisa relevante. Não que você deve ignorar a influência, porque a influência é bênção. Nós podemos usar a influência que Deus nos dá. Presta atenção, que Deus não é ficar forçando a barra, ficar fazendo videozinho de papo ridículo para ganhar like, não. É fazer coisa que Deus te manda fazer. E aí eu tenho certeza que você vai começar a usufruir de coisas maiores que Deus tem para você. Então vá à luta. Saia dessa zona de conforto. Que tipo de pessoa você é? Por quê ou por que não? Responde aí para o Espírito Santo. Outra coisa. Jogue no ataque. Olha aí, o Senhor. Deus. Ore. Deus. Que a seleção. Ataque. Brincadeira, Senhor. Mas... porque não tem nada pior do que você lidar com uma pessoa neutra. Tipo assim, e aí, vamos? Ah, não sei. E aí, Deus falou com você? Então, não sei se é Deus, se é eu. E aí, bora? Ai, menina, não sei, tá frio, né? E aí, vamos? Ah, pessoa neutra. Eu viro pro meu marido e falo assim, quando ele fala: nossa, amor, o que você acha de fulano? Eu falo: nossa... só fica com aquela cara de cólica, né?
Como que é cara de cólica? Olha para uma mulher que está aí do seu lado. Faz cara de cólica para ele. Para ele entender. Cara de cólica é assim. Coitadinha. Cara de cólica. Gente chata. Que não sabe. Ai, não é frio nem quente. É aquela pessoa. Falta um salzinho nela. Eu falo, ai, falta um temperinho nessa pessoa, né? Uma pessoa meio sem sal. Joga no ataque. Seja aquela pessoa que já acorda de manhã. O que o senhor quer que eu faça? Uma pessoa que vai para cima. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Se você começar a viver o que a palavra do Senhor diz que você pode viver, você vai começar a se tornar uma pessoa diferenciada. Porque a palavra do Senhor diz, eu edificarei a minha igreja. Quem é a igreja aqui? Fala assim, nós. Então, peraí. Edificarei a minha igreja. Nós. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Você sabe quem você é? Eu estou lembrando agora de uns jovens que a gente tem aqui, muito amados, que eles falam assim, ai, salte, ai, palavra é muito de adolescente. Ai, não vou não. Ai, salte é muito, ai, sabe, um pessoal muito novinho. Eu estou num nível patamar um pouco mais elevado. Então eu não vou não. Você acha que Jesus tem uma igreja preferida? Você acha que você está acima? Isso é a maior prova de que você está muito lá embaixo. Presta atenção. Sabe por quê? Porque tem gente que se acha muito espiritualzão, entendeu? Aí quando você vai olhar para a vida da pessoa que tem esse tipo de comentário, de atitude, porque amém, gente, né? Eu estou falando aqui do Salt, mas pode ser qualquer outra coisa. Você tem a opção de vir ou não vir, ninguém obriga ninguém a nada. Nós pastoreamos pessoas livres, nós recebemos a todos. Todos que entrarem aqui são amados. Mas tem alguns jovens que poderiam estar assim, sabe? Que tem um potencial e eles estão tendo esse tipo de atitude, de comportamento, em achar que Deus não vai falar nada aqui porque eles estão num nível muito maior. E sabe, nós somos a igreja de Jesus. Nós podemos todas as coisas, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Sabe? Pessoas que acham que assim, eu estou num nível que, sabe, o Salt, não gosto. Um pessoal muito adolescente, que menospreza. Sabe? Quando você vai olhar para a vida dessa pessoa, aí você entende tudo. Uma vida toda torta. Uma pessoa que, sabe, não flui, não vence. Não... É uma pessoa, lembra que eu falei? Está faltando um salzinho, está faltando Salt nela. Entendeu? Então, jogue no ataque. Essas pessoas estão o quê? Observadores. Quando é o Salt Conference, uhul! Salt Conference tem telão aqui, nós vamos pular, aí eu tô dentro. Mas se fosse cultinho normal, vou não. Vou não, porque eu estou num nível muito maior, eu não gosto muito das coisas que eles falam. É o quê? É uma pessoa que ainda... Gal, você está falando contra pessoas? Não, eu estou falando contra comportamentos. Comportamentos. Que o quê? Podem atrasar o que Deus tem na vida dessas pessoas. E nós somos responsáveis por cada ovelhinha que entra aqui. Então nós precisamos, nós combatemos isso. Amém? Então seja uma pessoa realizada em Deus. Onde você permita que Deus fale com você, independente do tema, do título, da programação. Sabe, esteja junto, vá para o ataque. Essas pessoas estão só observando o Salt. Elas estão observando. O dia que a chapa esquenta aqui, ela pensa assim, poxa, por que eu não fui? O dia que a chapa não esquenta, ela fala tipo assim, ainda bem que eu não fui. Por quê? Porque ela está achando que Jesus é um negócio do comércio, entendeu? Quando eu vou lá, eu quero, eu pago a minha bênção, Ele me dá. Ai, Espírito Santo, eu não imaginei que fosse assim. Mas se o Senhor está querendo que seja assim, amém. Portas são medidas defensivas. Você tem porta na sua casa por quê?
Por que lá na sua casa tem uma porta? Para se proteger, não é? Para ficar fechada. Isso quer dizer que nós somos chamados para jogar no ataque. Nós não, como igreja, devemos viver o que? Na defensiva. Deixa eles falar que mulher com mulher é família, não tem problema não, menino. Deixa eles lá. Eu vou arrumar briga? Eu vou arrumar briga não, não quero problema para mim não. Deixa o pastor arrumar briga, eu vou ficar aqui na minha, de boa. Deixa eles falar que homem com homem, tudo bem, é tranquilo. Mas amor, por favor, eu não vou me meter nisso não. O que tem um menino ir no banheiro de menina? Deixa eles, problema de quem vai no banheiro. Eu não vou, fico de boa. Sabe por quê? Porque são pessoas que estão jogando na defensiva. Elas não querem atacar, talvez você está assim. Você não quer comprar coisas que a palavra de Deus já nos garante vitória. A palavra de Deus já nos deu vitória. E aí o medo pode estar te parando. Entenda uma coisa. Fidelidade é atacar as portas do inferno e reconquistar o território que Deus já nos deu por herança. Quando você ataca, você está o quê? Por exemplo, aqui em Vila Velha, em algum momento, os cristãos entregaram essa cidade para o diabo. Porque quando você olha no topo do monte aqui, você não vê ali Jesus, o único Deus e Senhor. Você vê o convento da Penha. Um lugar de adoração a ídolos. Então, em algum momento, nós, diga assim, eu deixei o diabo pegar essa terra. Então, o que é o nosso posicionamento agora? Eu me revisto da armadura do Senhor com capacete de salvação, a coraça da justiça, cinturão da verdade. Revestida da armadura de Deus, falar, Deus, aonde é que o Senhor quer que eu vá hoje guerrear? Eu vou lutar por essa terra, eu amo essa cidade vai se entregar para Jesus. Você não tem esse amor, né, pela sua cidade? Vocês não têm, né? Não, eu sei que não. Mas o dia que você começar a amar a sua cidade, orar pela sua cidade antes de orar pelo seu carro, pela sua casa, o dia que isso começar a acontecer, você vai ver o que vai acontecer no céu dessa cidade. Nós vivíamos numa cidade desse tamanho, gente. Araçatuba não tinha um shopping direito. A gente vivia zoando os nossos amigos lá, a gente vai ali no parquinho. Parquinho, no shoppingzinho que tem ali. Porque você entrava ali, assim, acabou o shopping. Você dava uma volta no shopping todinho, com uns 3 minutos. Uma cidade, gente, desse tamanho. Mas aquele povo ama aquela cidade. Vá falar mal daquela cidade para você ver. Eles estão lá, cada um deles tem uma torre de oração dentro de casa. Engraçado que eles escolhem a casa que eles vão morar, né, amor? Eles escolhem a casa que eles vão morar, vendo se tem um quarto sobrando, para eles fazerem uma torre de oração. Se não tiver um quarto sobrando para ser a torre de oração, ou um cubículo, algum espaço para ser a torre de oração, eles não alugam e não compram a casa. Porque tem que ter o espaço para eles orarem pela cidade deles, pelo Brasil deles. Aí você começa a entender por que as coisas acontecem lá. Então eu vou perguntar de novo, vou fingir que nada aconteceu, tá bom? Porque eu sei que você ama a sua cidade. Foi fraco, ainda pode melhorar. Mas eu sei que quando nós começarmos a jogar no ataque em todas as situações, no seu emprego, parar de chegar 5 minutos atrasado todo dia. O que tem, Gal? Chegar 5 minutos atrasado todo dia, meu chefe nem liga. Mas quando você passar a atacar, a ser o melhor, para que Deus seja glorificado através da sua vida, as coisas vão começar a mudar. Sua vida pode ir para frente. Porque as portas do inferno não poderão vencer a igreja de Jesus. E você faz parte disso. Bondade não é ausência de maldade. Você pode não fazer nada de errado e ao mesmo tempo não estar fazendo nada de certo. Não, mas eu não faço nada de errado. Eu não bebo. Eu não fumo, eu não falo mal das pessoas. Mas talvez você não está fazendo nada certo. Talvez você não está fazendo o que Deus mandou você fazer. E aí está tudo errado. A sua vida não anda. Nós nunca teremos os recursos humanos e financeiros para fazer o que Deus nos chamou para fazer. Grava essa frase. E se nós tivermos, é porque o nosso sonho é muito pequeno.
Joga no ataque do seu sonho. Sai ali dos bastidores. Há 2000 anos, Jesus disse: vão e façam discípulos. E até hoje tem jovens assim: eu não sei se é para ir. Menina, não gosto daquele líder. Não sou chegada àquele ministro. Aquele pastor não me desce. Presta atenção, Jesus falou: vão e façam discípulos. Levanta dessa cadeira e vai fazer algo para Jesus. Entregar a Ele a sua juventude, o seu melhor. Comece hoje. Isso daqui é uma coisa que eu falo muito para as minhas discípulas. Principalmente para uma em específico. Eu falo muito isso para ela. Falei: você precisa jogar no ataque. Você se defende muito. Tudo que vai para cima de você, você recua. Não seja esse tipo de pessoa. Seja a pessoa do ataque. O que é isso, Gal? Ataque. Então eu vou falar alto com as pessoas, eu vou ser ignorante. Não. Ataque é fazer aquilo que a palavra de Deus diz que eu preciso fazer. Me posicionar. Se posicionar de acordo com a palavra de Deus, tá, lindinho? Porque às vezes você se posiciona envergonhando o nome de Cristo. E aí você vai ter que prestar conta disso daí. Jesus falou: vão. O autor desse livro, Mark Batterson, ele fala que ele tem uma lista de 113 coisas, diga assim, 113 coisas, que são objetivos de vida. Ele tem uma lista com os objetivos da vida dele, com prazo, com data, todos eles. Coisas que ele não quer partir para a glória sem fazer para o Senhor, sem conquistar. E ele só vai conseguir isso como? E você também só vai conseguir se você tiver um objetivo. A palavra de Deus, lembra de Jonatas? Lembra de Jonatas? Tinha um objetivo ali. Enfrentar os filisteus. E aí o que eles fizeram? Vamos ficar aqui esperando, né? Vamos ficar aqui embaixo da árvore. Não, Jonatas, ele jogou no ataque. Ele foi para cima. Então, meu querido, você não pode encostar na pessoa que está do seu lado, né? Mas olha para ela e fala assim: fala com mais convicção: sai da arquibancada. Vem jogar. Ei, vem fazer alguma coisa. Para de ficar observando. Olha lá, olha lá a roupa da fulana. Olha lá. Olha lá o pastorzinho se achando. Olha lá o carro da fulana. Aposto que comprou em 60 vezes. Olha lá, pagando aluguel. Eu que não faço isso. Você é um observador enquanto eles estão conquistando. Para de ser um observador. Deus não tem isso para você. É a mesma pessoa que olha para ela mesma e fala assim: não, eu tenho depressão, crise de pânico. Não, eu tenho isso. Você não tem nada. Você não nasceu assim. Você nasceu perfeita. Perfeito. Para de dizer coisas de você que o próprio Deus não diz. Você é perfeita para atacar. Você é perfeito para atacar. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Encare os seus medos. Quem aí tem medo de alguma coisa? Você tem medo de fazer rapel porque você tem medo de altura? Tem? Então vai procurar um instrutor e vai fazer rapel. Vença os seus medos. Vença. Vença. Tem medo de entrar no ministério, de servir na igreja, ou então de se envolver mais com o seu trabalho, fazer novas amizades, porque você tem medo de ser traído? Você é uma pessoa desconfiada? Não vou ficar aqui na minha, porque é só a gente dar confiança que daqui a pouco vai virar um Judas para mim. Se joga. Se joga nos relacionamentos com as pessoas. Faça novos amigos. Não tenha medo não, porque o medo paralisa. O medo paralisa. Então, encare os seus medos. Não tenha medo de ser traído não. Ouse
confiar nas pessoas e atacar, amar as pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você, inclusive sobre o jejum que nós vamos fazer essa semana, né? Nós vamos orar pelos líderes civis e eclesiásticos, né? Então, os líderes civis, o que é isso, Gal? São os prefeitos, governadores, presidente. Detesto, Gal. Eu sou aquela pessoa, nem Lula, nem Bolsonaro. Então, meu filho, você é morno. Ó. Ah, mas eu acho que a igreja está idolatrando. A igreja está idolatrando. Você não conhece a Bíblia, então, porque o que mais a Bíblia fala é de política. Mas eu não vou ficar falando disso, não. Não vou falar disso, não. Fica tranquilo, não precisa ficar com raiva, não. Tá? Não precisa ficar com raiva, não. Não perde a benção, não. Perde, não. Você precisa, eu preciso vencer os nossos medos, orar pelas pessoas. Uma das formas de você amar alguém é você orar por ela, sabia? Então, diversas vezes na minha vida, com essa personalidade, né, que eu tenho, eu cheguei a tremer de vontade de pegar uma pessoa pelo pescoço e torcer. Mas aí Jesus falou, você precisa orar por essa pessoa. E ao orar por essa pessoa, eu desenvolvi compaixão, amor. Ah, você passou a amar essa pessoa? Não, mas eu aprendi a respeitar. A entender que Jesus morreu na cruz por ela também. Então, talvez essa semana, quando você for orar pelos líderes, né, eclesiásticos, os pastores, que são seus líderes, né, da igreja, líderes eclesiásticos, é isso. Orar pelos pastores, pelos ministros, pelos líderes da igreja de Jesus no Brasil e no mundo. Talvez você vai precisar desenvolver isso. Oração. Vencer isso que está te paralisando. Vencer isso. Como, Gal? Orando. O pior ditador é o medo que governa a nossa intimidação. E o maior filisteu entre eles é o medo e o fracasso. Tem gente que fala que medo e fracasso são antagônicos, mas na verdade eles são parceiros, eles são aliados. Olha o que o autor do livro fala. O fracasso faz parte de toda a história de todo mundo que teve sucesso, que tem sucesso, pode ver a biografia dele. Pode ver a biografia. Você vai ver que teve muito fracasso. A pessoa era milionária, perdeu tudo. Teve que começar tudo de novo. Ou então a pessoa teve várias dificuldades. Todo mundo que tem sucesso já teve. Olha você é uma pessoa de sucesso. Se for olhar para a sua história, teve ou não teve fracasso? Teve ou não teve dificuldade? Então, mas você é uma pessoa de sucesso. Então encare os seus medos. E vamos caminhando para o final. Vocês sabem que eu dei essa pausa esperando isso, né? Sei que foi muito espontâneo. Posicione-se. Eu sei que a gente já falou muito disso aqui. Posicione-se. Mas essa história aqui é muito relevante e vale a pena a gente gastar 3 minutos aqui para encerrar. Em 31 de outubro de 1517 aconteceu uma coisa. O que é? 31 de outubro, o que a gente comemora? Halloween, vou te dar uns tapas. 31 de outubro é o quê? A reforma protestante. Nós só estamos aqui porque um louco, diga assim, um louco. Lembra de Jonatas? Ele era louco. Ele decidiu ir para a guerra, ele mais um louco. Então, um louco na Alemanha resolveu que aquilo que a igreja estava pregando naquela época não estava na Bíblia. Você está entendendo? Um jovem viu o quê? Isso que a igreja está falando aí não está aqui na Bíblia, não. E ele o quê? Se inconformou com isso. E fez 95 teses. E foi lá na porta da igreja da cidade. Você conhece cidade de interior? Toda cidade de interior tem uma pracinha, sim ou não? E o que tem na pracinha? A igreja da cidade.
Então, ele foi lá na igreja da cidade, na porta, e colocou lá 95 teses. 95 coisas que a igreja estava pregando e não estava na Bíblia. Olha só que loucura. Você tem coragem de fazer isso? Tem nada. Nós não somos ousados assim, não. Não, mas hoje o Espírito Santo vai derramar algo diferente aqui. E nós vamos sair daqui mais ousados quando se trata da palavra de Deus. Amém? Amém, jovem? Martinho Lutero fez essa loucura e deu início à reforma protestante. O autor do livro conta que ele teve a oportunidade de ir lá, na cidade, no dia 31 de outubro, no dia da reforma protestante. E ele registrou no livro que é absurdo. Absurdo que um jovem, daquela época, um jovem pouco conhecido, pouco influente, o que ele conseguiu fazer no mundo. Porque, pensa bem, hoje você sabe o final da história, eu sei o final da história, deu certo, reforma protestante, a gente está aqui. Mas, imagina ele começando escrevendo lá, tese número 1. Ele devia estar pensando assim, rapaz, eu escrever isso tudo, não vai dar nada. Mas não, ele não desistiu, ele foi lá e colocou aquelas teses lá. E uma revolução começou por causa de um cara que decidiu levar a sério o que a palavra de Deus estava dizendo. Sabe? Mark Batterson diz que é isso que acontece quando você se entrega sem restrições. Você já se entregou sem restrições? Você já se entregou a Jesus sem restrições? Sem medo do que vão pensar? Eu vou fazer uma pergunta que parece boba, mas você já adorou a Jesus sem se preocupar com quem está do seu lado? Se você vai babar, se você vai cair, se você vai tremer todo, se você vai pegar uma espada imaginária e vai ficar... Você já fez isso? Tem gente que está vivendo dia após dia e não está vivendo essas experiências com o Espírito Santo. Mas hoje, o Senhor te trouxe aqui para ativar você com aquilo que tinha em vários jovens na Bíblia e aquilo que pegou Martinho Lutero e falou: ei, se levante, não se conforme, vá lá, não seja um observador. Eu te dei inteligência, eu coloquei entendimento para você entender o que essa palavra diz. Então você vai lá, se levante, faça alguma coisa. Jovem, o Senhor está falando com você: se levante, faça alguma coisa. Para de ficar nos muros de proteção, vendo o que as pessoas estão fazendo, falando do que as pessoas estão fazendo, enquanto você não está fazendo é nada. Olha lá o pessoal do louvor. Ensaiaram e erraram. Por isso que eu não entro no louvor, porque gasto um tempão ensaiando e erra tudo. E ainda leva esporro. Se levanta e vem fazer algo melhor para eles, para ele. Faça alguma coisa. De vez em quando eu viro para uma filha minha que está ali e eu falo assim, ela está aqui, ela pode confirmar. Eu falo assim: você está cantando muito segura na sua zona de conforto. É ou não é, filha? Eu falo assim: você está muito segura. Por que você não arrisca mais? Não, mas Gal, se você me tornar, todo mundo vai saber assim. Mas se você não errar, você não vai aprender. Então é disso, você precisa errar para você aprender. Eu prefiro muito mais conviver com pessoas que vão e erram do que ficar com aquela pessoa que não arrisca, que tanto faz, que se dela faz, se não dela não faz. O tipo de gente que está fazendo algo para Jesus são aqueles, os remanescentes, que estão o quê? Tentando fazer algo, tentando viver em santidade. Gal, mas eu errei, eu pequei, mas eu estou tentando. O Senhor está falando com você: ei, se levante. Eu estou te chamando para fazer coisas maiores e você está aí observando. Eu preciso de algo exclusivo que tem dentro de você para mudar essa geração. Deus precisa de algo específico que tem dentro de você, né, Amanda? Algo específico que tem dentro da Amanda. Ah, mas será que não tem no fulano ali? Não, tem dentro dela. Se ela não fizer,
Aí Deus levanta outro, mas é algo específico. Deus tem isso. Talvez você vai criar algo. Talvez você vai ajudar a empoderar pessoas. Talvez você vai ser um Marte. Eu não sei, mas o Senhor está te chamando nessa noite para que você saia da sua zona de conforto. E Ele garante, o Deus que chama garante. Ele está dizendo, eu vou à sua frente. Tudo que você está colocando diante de mim, eu vou à sua frente. Eu vou guerrear a sua guerra. Eu estou com você. Presta atenção numa coisa. Chamaram Martim Lutero. Foram julgar ele por aquela atitude de rebelião que ele criou quando ele foi lá na igreja. E foram julgar ele. E no julgamento faz o quê? No julgamento é a chance que a pessoa tem de se defender. Olha, eu fiz isso, mas eu fiz por causa disso, tá? Olha, eu fiz isso, mas eu fiz por causa disso. Olha só o que Martim Lutero falou. A minha consciência, olha só o que ele falou. A minha consciência foi tomada cativa à palavra de Deus. Eu não posso e eu não vou retirar nada do que eu disse. Pois agir contra a nossa consciência não é seguro para nós, nem permitido. Eu estou posicionado e que Deus me ajude, porque eu não vou recuar em nenhuma palavra que eu disse. Eu espero que você tenha pegado essas palavras e você dizer para o Senhor nessa noite, Deus, eu vou me posicionar nessa noite. E eu vou avançar, e eu vou sair desse lugar parado que eu estou. E eu preciso que o Senhor faça algo. Eu preciso que o Senhor vá à minha frente. Fica de pé. Se levante.